Meus irmãos, em 2015, no ano de 2015, o Brasil contava com cerca de 20 mil igrejas evangélicas, no ano 2015. Saltando para o ano de 2023, com 109,5 mil igrejas evangélicas. Não é templos, são denominações. Por dia, cerca de 17 igrejas evangélicas são abertas no Brasil. Segundo pesquisas, só em 2019 foram abertas 6.356 igrejas evangélicas no Brasil. O estado do Espírito Santo é o estado que tem mais evangélicos, com cerca de 93 templos para cada 100 mil habitantes. O predomínio das igrejas que existem são das igrejas pentecostais, com cerca de 48.741 templos. As igrejas pentecostais têm, como, por exemplo, juntando a Assembleia de Deus, juntando a Igreja Quadrangular, juntando a Igreja Deus e Amor, elas têm uma maioria de templos evangélicos no Brasil. Em 2022, o censo do IBGE dizia que tinha 579,8 mil templos, agora são templos. 579,8 mil templos. Enquanto que outras instituições, como por exemplo, escolas particulares, escolas públicas, instituição de ensino, só tem 264 mil instituições, prédios. Templos evangélicos tinha 579.000,8. E estabelecimentos de saúde, como hospitais, postos de saúde, UPA, 247,5 mil estabelecimentos. Então, para você ter uma ideia, eu estou lendo isso aqui e já dando essas informações, para que a gente saiba que nós somos uma igreja evangélica no meio de um universo de 109 mil, quase 110 mil igrejas no Brasil. Hoje nós temos igrejas para tudo que é gosto. Nós temos igreja do surf. Você é surfista, usa prancha, tem a igreja do surfista. Tem a igreja de quê? Alguém falou aí? Que é a bola de neve, né? Tem igreja do véu, tem igreja do véu, no caso, tem um irmão aqui nosso que é da igreja do véu, tem a igreja Assembleia de Deus, tem a igreja Deus e Amor, temos igrejas de todo que é tipo, tem igreja batista, tem igreja presbiteriana, tem igreja quadrangular, temos igrejas de muitos nomes. O Universal do Reino de Deus, temos a do vaqueiro, como é o nome do vaqueiro? Visão Mundial, né? Temos igrejas onde, para atrair os seus espectadores ou evangélicos para essas igrejas, temos igrejas que têm ringue de boxe, né? Tem igrejas chamadas as igrejas inclusivas, são aquelas igrejas onde hoje são igrejas que aceitam e que fazem casamentos de pessoas do mesmo sexo. E assim, tem igreja para tudo o que é gosto. Tem igreja de Cristo, tem igreja para tudo o que é gosto. Resumindo, hoje existe um grande número de evangélicos que são flutuantes. Hoje estão aqui, amanhã estão noutra igreja, depois estão em outra igreja. Tem igreja, tem os desigrejados,
que assiste, que são crentes de forma virtuais. Então, assim, meus irmãos, tem muitas igrejas. E aí, existe a Igreja de Cristo no Brasil. Diante de tantas igrejas e denominações e do alavanque, esqueci a palavrinha, do avanço da internet, que hoje a internet, hoje nós temos na palma da nossa mão, nós temos acesso a todas essas doutrinas, a todos esses ensinamentos. Hoje nós podemos ter crentes aqui na Igreja de Cristo Barrocas, que é uma igreja de Cristo no Brasil, uma igreja considerada pentecostal, mas podemos ter crentes na nossa igreja que são tradicionais, estão na Igreja de Cristo Barrocas, que é a igreja pentecostal. As igrejas tradicionais têm também lá nas suas igrejas crentes que são pentecostais e estão nas igrejas tradicionais. Para você ter uma ideia, e isso motivado porque hoje nós podemos estar em casa e a pandemia do ano 2021 e 2022 deu esse alavanque que muitas pessoas ficaram em casa e uma forma de ter contato com a palavra de Deus ou com uma pregação era assistindo vídeos das igrejas que estavam passando. Foi uma forma que sustentou muitos evangélicos. Então, nesse período, se conheceu muitos pastores, se conheceu muitos pregadores. E aí fez com que a nossa mente virasse uma salada de doutrinas. Bem, quem é a Igreja de Cristo? Quem nós somos? Qual a nossa identidade como Igreja de Cristo? Nós somos pentecostais ou não somos pentecostais? Nós acreditamos nos dons ou não acreditamos nos dons? Nós seremos arrebatados antes ou seremos arrebatados depois? Por quê? Porque nós tivemos acesso a muitas informações pela televisão, através da internet. E nós vimos igrejas de ambos os lados. E aí isso nos fez sentir a necessidade de que nós estudássemos como culto de doutrina. Estávamos estudando os livros da Bíblia, não vamos parar, por enquanto uma pausa, para que nós pudéssemos saber quem é a Igreja de Cristo, qual a identidade da Igreja de Cristo, em que a Igreja de Cristo crê, quais as bases de fé da Igreja de Cristo. Por isso, você está hoje aqui, eu estou hoje aqui, alguns irmãos estão em casa, desejaria que a igreja estivesse toda por aqui na sua plenitude, para que nós, como igreja, conhecêssemos a identidade da Igreja de Cristo no Brasil, ao qual nós fazemos parte, se congregando aqui no bairro Barrocas, em Mossoró. No ano de 1978, a Igreja de Cristo aprovou 14 itens que compõem as bases de fé e doutrina bíblica no Concílio Nacional, que até hoje, e então até hoje, estão sendo válidos. Esse concílio aconteceu no ano de 1978, tendo como presidente na época, o presidente nacional, era o pastor João Vicente de Queiroz. E o secretário era o pastor Gidel Dantas Queiroz. Para quem conhece, é o filho do pastor João Queiroz. Então, em 1978, nesse concílio onde estavam todas as igrejas de Cristo no Brasil, esses irmãos se reuniram e lá, não somente lá, eles já traziam, eles decidiram 14 pontos que seriam as bases de fé da Igreja de Cristo. Um grande número de evangélicos que são flutuantes. Hoje estão aqui, amanhã estão noutra igreja, depois estão em outra igreja. Tem igreja, tem os desigrejados que assistem, que são crentes de forma virtuais. Então, assim, meus irmãos, tem muitas igrejas. E aí, existe a Igreja de Cristo no Brasil. Diante de tantas igrejas e denominações e
do alavanque, esqueci a palavrinha, do avanço da internet, que hoje a internet, hoje nós temos na palma da nossa mão, nós temos acesso a todas essas doutrinas, a todos esses ensinamentos. Hoje nós podemos ter crentes aqui na Igreja de Cristo Barrocas, que é uma igreja de Cristo no Brasil, uma igreja considerada pentecostal, mas podemos ter crentes na nossa igreja que são tradicionais, estão na Igreja de Cristo Barrocas, que é a igreja pentecostal. As igrejas tradicionais têm também lá nas suas igrejas crentes que são pentecostais e estão nas igrejas tradicionais. Para você ter uma ideia, e isso motivado porque hoje nós podemos estar em casa e a pandemia do ano 2021 e 2022 deu esse alavanque que muitas pessoas ficaram em casa e uma forma de ter contato com a palavra de Deus ou com a pregação era assistindo vídeos das igrejas que estavam passando. Foi uma forma que sustentou muitos evangélicos. Então, nesse período, se conheceu muitos pastores, se conheceu muitos pregadores. E aí fez com que a nossa mente virasse uma salada de doutrinas. Bem, quem é a Igreja de Cristo? Quem nós somos? Qual a nossa identidade como Igreja de Cristo? Nós somos pentecostais ou não somos pentecostais? Nós acreditamos nos dons ou não acreditamos nos dons? Nós seremos arrebatados antes ou seremos arrebatados depois? Por quê? Porque nós tivemos acesso a muitas informações pela televisão, através da internet. E nós vimos igrejas de ambos os lados. E aí isso nos fez sentir a necessidade de que nós estudássemos como culto de doutrina. Estávamos estudando os livros da Bíblia, não vamos parar, por enquanto uma pausa, para que nós pudéssemos saber quem é a Igreja de Cristo, qual a identidade da Igreja de Cristo, em que a Igreja de Cristo crê, quais as bases de fé da Igreja de Cristo. Por isso, você está hoje aqui, eu estou hoje aqui, alguns irmãos estão em casa. Desejaria que a igreja estivesse toda por aqui na sua plenitude, para que nós, como igreja, conhecêssemos a identidade da Igreja de Cristo no Brasil, ao qual nós fazemos parte, se congregando aqui no bairro Barrocas, em Mossoró. No ano de 1978, a Igreja de Cristo aprovou 14 itens que compõem as bases de fé e doutrina bíblica no Concílio Nacional, que até hoje, e então até hoje, estão sendo válidos. Esse concílio aconteceu no ano de 1978, tendo como presidente na época, o presidente nacional, era o pastor João Vicente de Queiroz. E o secretário era o pastor Gidel Dantas Queiroz. Para quem conhece, é o filho do pastor João Queiroz. Então, em 1978, nesse concílio onde estavam todas as igrejas de Cristo no Brasil, esses irmãos se reuniram e lá, não somente lá, eles já traziam, eles decidiram 14 pontos que seriam as bases de fé da Igreja de Cristo. Isso quer dizer, algo que a Igreja de Cristo não negocia, não troca, não cede. São esses 14 pontos. O irmão Adalto Pinho Faria, de São Paulo, em 1997, elaborou toda a base de fé e doutrina bíblica da Igreja de Cristo no Brasil em um compêndio. Todo este conteúdo foi revisado pelo pastor Djalma, alguns irmãos aqui conheceu, pastor Djalma, lá de São Paulo, e pelo presbítero Davi de Queiroz Pereira, que depois foi resumido em 13 estudos bíblicos, que é o que nós temos em nossas mãos hoje, que apresentamos regionalmente de uma forma de resgate, de fazer lembrar quais as nossas doutrinas. Com isso, eles tiveram como base, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 12. E aí, meus queridos irmãos, para começar, nós já não vamos começar com a lição número 1, com a primeira lição. Nós queremos trazer para os irmãos o início de tudo, como tudo começou. Como começou a Igreja de Cristo? Ela é da época lá de Jesus Cristo, ela nasceu lá na época de Jesus Cristo. Ela é da época da Reforma Protestante. A Igreja de Cristo é de que ano? Como foi que ela surgiu? Existem muitas pessoas que têm dúvidas acerca de como surgiu a Igreja de Cristo. E a ideia hoje é a gente trazer um resumo histórico da organização da Igreja de Cristo no Brasil. E esse resumo diz como surgiu essa Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela teve o irmão Adalto Pinho Faria, de São Paulo, em 1997, elaborou toda a base de fé e doutrina bíblica da Igreja de Cristo no Brasil em um compêndio. Todo este conteúdo foi revisado pelo pastor Djalma, alguns irmãos aqui conheceu, pastor Djalma, lá de São Paulo, e pelo presbítero Davi de Queiroz Pereira, que depois foi resumido em 13 estudos bíblicos, que é o que nós temos em nossas mãos hoje, que apresentamos regionalmente de uma forma de resgate, de fazer lembrar quais as nossas doutrinas. Com isso, eles tiveram como base, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 12. E aí, meus queridos irmãos, para começar, nós já não vamos começar com a lição número 1, com a primeira lição. Nós queremos trazer para os irmãos o início de tudo, como tudo começou. Como começou a Igreja de Cristo? Ela é da época lá de Jesus Cristo, ela nasceu lá na época de Jesus Cristo. Ela é da época da Reforma Protestante. A Igreja de Cristo é de que ano? Como foi que ela surgiu? Existem muitas pessoas que têm dúvidas acerca de como surgiu a Igreja de Cristo. E a ideia hoje é a gente trazer um resumo histórico da organização da Igreja de Cristo no Brasil. E esse resumo diz como surgiu essa Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela teve seu início no Nordeste. A gente está lendo isso aqui, mas isso foi lido lá em São Paulo, foi lido lá no Rio Grande do Sul. Os irmãos lá, e foi lá no Nordeste que surgiu a Igreja de Cristo no Brasil, na cidade de Mossoró. Nós temos o privilégio de estarmos onde nasceu a Igreja de Cristo. Os irmãos não sentem essa emoção, mas alguns irmãos da Igreja de Cristo em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Fortaleza, alguns irmãos que são de outros estados, quando eles chegam aqui, eu tive o prazer de almoçar com um irmão da Igreja de Cristo do Rio Grande do Sul, e ele disse: mas rapaz, eu estou onde tudo começou, na igreja que eu me congrego, onde tudo começou, na cidade de Mossoró. Então, inclusive, a gente estava lá no centro, tendo um estudo bíblico. E aí, a alegria e a emoção desses irmãos de estarem na igreja matriz, na igreja de origem, que foi em Mossoró. No dia 13 de dezembro de 1932, por membros oriundos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, os quais voluntariamente entregaram as suas credenciais de ministros àquela igreja irmã, motivados por divergências doutrinárias fundamentais. Divergências doutrinárias fundamentais. Seus líderes, por ocasião da organização, foram os seguintes. E aí que a gente vai ter o nome dos irmãos que iniciaram a Igreja de Cristo no Brasil. Pastor Manuel Higino de Souza. Esse pastor, ele foi quem
fundou a Assembleia de Deus em Mossoró. Ele veio do Pará, de Belém do Pará, depois veio para Natal, depois veio para Mossoró e fundou a Igreja de Cristo, a Assembleia de Deus em Mossoró. Pastor João Vicente de Queiroz, nós, quando falamos em fundador da Igreja de Cristo, só lembramos o pastor João Vicente de Queiroz, porque alguns irmãos que estão aqui hoje acompanharam, conheceram João Vicente, saudaram o pastor João Vicente, ouviram pregações do pastor João Vicente. Também teve pastor Gumecino Medeiros, Eustáquio Lopes da Silva, presbíteros Cândido Barreto e Tomás Bem-vindo, evangelista João Moraes, Domingos Barreto e Francisco Alves. Aqui tem família Lopes e família Alves, na fundação da Igreja de Cristo no Brasil. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, só para animar vocês. Tem Souza aqui, deixa eu ver. Tem Medeiros, tem Souza. Souza, quem é o Souza? Tem Souza aí no meio? Êxodo Souza é mesmo, tem Souza. Então, doutrinas que motivaram a organização da Igreja de Cristo no Brasil. Basicamente, meus irmãos, um assunto fundamental que nós precisamos aprender. E acredito que nós iremos aprender um pouco nas bases de fé da Igreja de Cristo. Nós já temos trabalhado com os irmãos isso na escola, nos estudos das quinta-feira, principalmente Romanos e Gálatas. E nas escolas bíblicas dominicais. Mas um assuntozinho aqui, que não é detalhe, é importante. Se fosse detalhe, os irmãos não teriam saído, não tinham entregado suas credenciais. Para quem não sabe, nós temos hoje, os ministros da Igreja de Cristo, têm credenciais, tem uma carteirazinha, onde você chega, você pode apresentar a sua carteirazinha, sou membro da igreja, sou líder, sou pastor, sou presbítero, sou diácono, sou evangelista, sou diaconisa, sou missionário, minha credencial de ministro da Igreja de Cristo. Na Assembleia de Deus já existia isso há muito mais tempo. Então esses irmãos, eles pegaram, se reuniram, pegaram suas credenciais e entregaram na administração da Assembleia de Deus, saindo dessa denominação Assembleia de Deus, que é a Igreja Irmã. Ele chama aqui de Igreja Irmã. Por quê? Porque o assunto principal era salvação eterna do crente genuíno. Salvação eterna do crente genuíno. O que isso quer dizer, meus irmãos? Salvação eterna do crente genuíno. Quer dizer, em outras palavras, uma vez salvo, salvo para sempre. Que é isso? Quer dizer que eu sou salvo, aí eu vou para a igreja, vou lá para o mundo, vou beber cachaça, depois vou num bordel, e aí eu sou salvo? Não. Não é assim que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquele que é salvo para sempre. E essa ótica não é a minha ótica, é a ótica de Deus. Deus já sabe quem são os que são salvos, desde a fundação. Deus, ele já sabe quem são os predestinados. Essa é a ótica da salvação eterna. A ideia que se tem aqui é de que eu aceitei Jesus, o seu nome foi escrito lá no céu. Lembra-se que aquele texto que Jesus diz assim, olha, os discípulos saíram os 70, foram de 2 em 2, e eles quando voltaram foram prestar contas com Jesus, e eles super emocionados disseram, mestre, onde nós chegávamos, os demônios caíam do céu como estrelas, caíam do céu como relâmpagos, quando nós anunciávamos por causa do poder da tua palavra. E eles chegaram super emocionados, super alegres com aquilo, acharam aquilo ali inusitados. O Senhor disse, não vos alegreis por essas coisas, alegrai-vos antes
porque o nome de vocês estão escrito nos céus. Então, quando o Senhor escreve o seu nome no céu, a caneta dele não tem borracha. A caneta dele, ou o lápis dele, não tem borracha, irmão. Ele sabe quem é você. Então, não se apaga. Não se apaga. Por isso, ele sabe quem são os salvos. Eu não sei quem são. Os irmãos não sabem quem são. Mas Deus sabe. E quando falamos nisso uma vez salvo, salvo para sempre. Quando alguém é salvo por Deus, ele é salvo para sempre. Nós confundimos aquela ideia. Por quê? Porque a gente questiona isso. Porque a gente, houve um culto evangelístico ali, foram salvos 5 pessoas. Irmãos, não foram salvos 5 pessoas. 5 pessoas fizeram decisão para Jesus naquele dia ou para a denominação naquele dia. O andar da carruagem é quem vai dizer que aquelas pessoas vão ser salvas ou não. De repente, as 5 mesmo estão no mundo, voltam. A gente foi para um culto, o culto, acho que foi de aniversário aqui, que nós juntamos quase 2.000 pessoas ali na praça. E ao juntar aquelas 2.000 pessoas, aproximadamente, trouxemos um pregador de Fortaleza, e houve uma pregação, e foi uma bênção. Ninguém aceitou Jesus como Salvador. E aí nós fomos a um culto lá no Jucuri, semanas depois, eu e um grupo de irmãos aqui da nossa igreja. Lá nesse culto no Jucuri, 5 pessoas aceitaram Jesus. E foi um culto simples, não houve gastos. Nós gastamos muito aqui para fazer aquela festa, e lá não, aquela coisa simples. 5 pessoas aceitou Jesus. Depois nós ficamos comentando, olha aí, 5 pessoas foram salvas e não precisou aquele gasto todo para falar de Jesus. Não precisa de tanta coisa. Beleza, verdade. 2 dessas pessoas foram para a igreja do Sumaré e 3 ficaram lá. Hoje não tem nenhuma dessas 5 se congregando. Podemos dizer, na nossa ótica, que elas são salvas? Por isso que nós achamos que não, porque na nossa ótica elas não são, mas na ótica de Deus, se for, elas voltam, se arrependem novamente e antes de morrerem elas aceitam Jesus. Na ótica de Deus, Ele é quem sabe. Por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso na ótica de Deus. Os pioneiros compreenderam pela meditação, pela oração e estudo da palavra. Observem, os pioneiros, eles compreenderam pela meditação, oração e estudo da palavra de Deus que a salvação eterna do crente genuíno é concedida pela graça de Deus, sem levar em conta os méritos, as suas obras. Dê uma clicadazinha nessa setazinha aqui embaixo. Não clareia muito, né? Lá vai estar Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Nós lemos. Não das obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, não pelas obras, pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A Igreja Católica, ela diz que você tem que fazer sacrifícios. Daí as pessoas sobem escadarias. Daí as pessoas botam pedras na cabeça. Daí as pessoas saem com cruzes nas suas costas, fazendo sacrifícios, tentando chamar a atenção de Deus, para que Deus olhe para o sofrimento delas e alivie, e as perdoe. Amados, não. A salvação do crente já foi dada por Jesus, sem mérito nenhum nosso, sem esforço nenhum nosso. O que nós precisamos fazer é crer em Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Porque todos estão destituídos da glória de Deus.
todos. Mas Jesus Cristo veio, pagou o meu preço, pagou o seu preço. E aí agora eu creio em Jesus. E quando Deus olha para nós, Ele vê o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Romanos 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então observe que não tem nenhum esforço nosso. Nós estamos distante disso. E foi nisso que os nossos pioneiros, nossos patriarcas da Igreja de Cristo creu que nós não precisávamos fazer nada. Vocês vão escutar aqui o pastor João Queiroz, numa entrevista que ele deu ao pastor, pode passar, ao pastor Davi Marroque, acho que é aí, como tudo começou. Ele deu uma entrevista ao pastor Davi Marroque no ano de 1985, nem crente eu era ainda. Eu aceitei Jesus em 87. E essa entrevista, ela está em um boletim informativo da região oeste do Rio Grande do Norte. E essa entrevista que o pastor João deu, João Queiroz, ele dá um resumo de como tudo começou. De como começou a Igreja de Cristo. E aí eu vou ler para os irmãos. E aí, se qualquer coisa nós precisarmos, nós damos uma parada, damos uma explicada, senão a gente lê. E eu só peço, irmãos, que fiquem atentos, porque aqui vai dar um resumo de como tudo começou, de como surgiu a Igreja de Cristo. E por que surgiu? Houve divergências. Que divergências foram essas? Já ensinamos, ou já falamos aqui, que o assunto principal foi a questão da salvação eterna do crente genuíno. Crente genuíno é aquele que obedece à palavra de Deus, é aquele que é nascido de novo, é aquele ao qual o fruto do Espírito Santo de Deus brota na vida dele. Esse é o crente genuíno. É um homem manso, é um homem calmo, é um homem longânimo, é uma mulher longânima, é um homem amoroso, é uma mulher amorosa, é uma pessoa que tem paciência com os outros. Então, amados, isso é crente genuíno. Vamos lá. Em entrevista ao pastor João Vicente Queiroz, em entrevista do pastor João Vicente Queiroz, concedida ao pastor Davi Marroque Teixeira, editada no boletim informativo da região oeste central, da região oeste, número 9, número 9 de fevereiro de 85, ele afirmou que houve uma divergência doutrinária entre dois missionários da Assembleia de Deus no Nordeste. Essa é a nossa visão de Igreja de Cristo. Talvez se os irmãos forem para a Assembleia de Deus e perguntarem como aconteceu, talvez lá eles dão uma outra visão. Mas essa aqui é a ótica de quem está do lado de cá, de quem está aqui na Igreja de Cristo. Isso foi o que esses irmãos viram. Isso foi o que eles viram. Houve uma divergência doutrinária entre dois missionários da Assembleia de Deus no Nordeste, Samuel Nistrom e Gunnar Vingre. Esses dois homens, eles eram suecos e vieram para o Brasil e aqui eles implantaram a Assembleia de Deus. Lá na Suécia, Suécia. Eles eram da igreja, eles cresceram na igreja batista. Os pais deles eram batistas, principalmente os pais de Samuel Nistroms. Ele cresceu na igreja batista, mas quando vieram para o Brasil, aqui eles fundaram a Assembleia de Deus. Aí, que divergência foi essa? Com relação à salvação de graça por meio da fé, sem concurso dos méritos próprios e a segurança eterna do crente genuíno. Mencionado em seu testemunho, vindo posteriormente a se separarem, indo Gunnar Vingre morar em Petrópolis, no Rio de Janeiro,
E lá fundou o jornal Som Alegre e um inário com o nome de Saltério. E a partir daí, então, passou a existir 2 jornais e 2 inários na época na Assembleia de Deus, sendo no Rio de Janeiro o jornal Som Alegre e o inário Saltério, e no Nordeste o jornal Boa Semente e o inário Harpa Cristã. Então, dentro da própria Assembleia de Deus naquela época, acho que em 1920, 23, começou a surgir uma divergência entre esses 2 missionários que vieram implantar a Assembleia de Deus aqui. E aí no Rio de Janeiro tinha um inário e no Nordeste tinha outro inário. Dando continuidade à sua entrevista, o pastor João Vicente Queiroz afirmou: nós aqui no Nordeste cantávamos no saltério e na harpa cristã, e líamos o jornal Boa Semente e o Som Alegre. Aqui no Nordeste eles liam tudo, não faziam partidarismo, sem nada percebermos, pois para nós não havia nenhuma divergência, devido ao assunto ainda estar encoberto. Na convenção das Assembleias de Deus, realizada em Natal, no início da década de 30, foi dado o primeiro passo histórico que evidenciou a divergência doutrinária já existente. Nas palavras do pastor João Queiroz, dizendo: tentando acabar essa questão, até então não claramente percebida pelos demais irmãos. No entanto, após esta convenção, desapareceram o jornal Boa Semente, o Som Alegre, o inário Saltério, continuando a ser usado a harpa cristã e o jornal Mensageiro de Paz. Quem dos irmãos aqui já chegou a ler aquele jornal Mensageiro da Paz? Né? Quem chegou a ler? A irmã lá atrás, a irmã já leu. Inclusive ainda existe hoje o Mensageiro da Paz. Aqui ainda era Mensageiro de Paz. Aconteceu que em certa ocasião saíram no referido jornal Mensageiro de Paz, primeira edição, 2 publicações absolutamente contrárias. Saiu 2 publicações nesse jornal. A primeira, bastante inspirada pelo irmão José Bezerra de Menezes, que defendia com base na Bíblia a doutrina da justificação pela fé e a salvação eterna do crente genuíno. Citando Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz que de graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E a segunda, de autoria do missionário Niels Kirstenberg, que em contradição disse que os irmãos, veja só o que esse Niels Kirstenberg disse na mensagem do jornal: que os irmãos trouxessem os dízimos ao tesouro da igreja, porque é um dever de cada crente, que tomassem cuidado, porque muitos crentes já estavam no inferno por não pagarem os dízimos do Senhor. Sendo assim, segundo Niels Kirstenberg, a salvação estaria condicionada até mesmo ao dízimo. Então, nesse jornal saiu essas 2 mensagens. Um pregando que a salvação era pela graça, mediante a fé, e o outro, lá na frente, condicionava a salvação à entrega de dízimos, e não a Jesus Cristo. Este fato, conforme testifica o pastor João Queiroz, ocasionou um grande impacto entre os irmãos pioneiros, que já possuíam a convicção na doutrina da salvação eterna do crente genuíno, pela graça mediante a fé justificadora em Jesus Cristo. Foi então, meus irmãos, que aquele grupo que foi citado lá na frente passou a se reunir com frequência para dedicar à oração e ao estudo da palavra, buscando conhecer a vontade de Deus sobre o que estava acontecendo. A igreja Assembleia de Deus estava passando por um momento difícil, turbulência. Uns criam na salvação eterna do crente genuíno e outros que a salvação ela era condicionada a alguma coisa. Se eu deixasse entregar o dízimo, se eu não fosse para tal culto, eu poderia perder a minha salvação. Recentemente conversei com um crente da Assembleia de Deus aqui, ali fora, uma irmã, e conversando com ela
pastor, foi no dia da festa aqui na nossa igreja. O que eu estranho na igreja de vocês é esse negócio de salvação eterna, de que o crente não perde a salvação. Quer dizer que o crente pode ir beber, ir fumar, ir para o prostíbulo? Não, irmão, só foi que você ouviu isso. Esse negócio de salvação eterna, que o crente não perde a salvação, aí eu sabendo que eu não vou perder a salvação, eu vou fazer isso. Quase assim que a irmã disse, né? Eu disse, que é isso, irmã? Se a irmã faz isso, ou se o irmão faz isso, não é crente não, meu irmão. O crente não faz isso. O crente genuíno, ele não vai fazer isso. Não, eu prefiro estar na minha igreja, porque eu tenho o maior cuidado. Como se a salvação dependesse do cuidado, assim, alguma coisa que ela tem cuidado para não cair. Está na mão dela, ela que domina. Não é, gente. Salvação de Jesus, Deus já nos deu através de Jesus Cristo. Já está em você. Você já foi chamado. Você já é salvo porque o Senhor morreu por você. Você foi chamado para servir ao Senhor. Não é você que tem o controle da sua salvação. Imagine, eu todo pecador, cheio de pecado, eu que tenho o controle da minha salvação, eu que tenho cuidado. Não, amado, você não vai pecar porque você agora é um salvo. Você agora conhece a Jesus Cristo. Foi então que aquele tempo, os irmãos passaram a se reunir com muita frequência, pedindo a Deus sabedoria e graça. Dessa forma, Deus mostrou-lhes, através de sua palavra, observe, Deus mostrou-lhes, através de sua palavra, que uma vez salvo, salvo para sempre. E quem é filho de Deus, é para sempre filho de Deus, e morre como filho de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e 13. João 10, 27, 29, Romanos 8, 1, 2, 31 e 39. Nós não colocamos ali, e nem vamos ler, porque senão a gente não vai dar tempo. Continuar. Em outro episódio semelhante, ocorreu a mesma contradição doutrinária, evidenciada na própria harpa cristã, em sua quarta edição de 1932, entre os hinos 138 e 418, a saber, o hino 138, autor José Felinto, diz o seguinte: neste hino está claro a salvação eterna do crente genuíno em Jesus Cristo. Vejamos, na primeira estrofe diz: do céu à terra veio Jesus, em meu lugar morrer na cruz, tudo sofreu para me salvar, junto a ele quero estar. O coro diz: não é condenado quem nele crê, a morte eterna não irá sofrer, já livre pode cantar o louvor a Jesus, seu Salvador. Já o hino 418, o autor John Sohern, esquisito aqui, neste hino, na última estrofe, fica admitido a possibilidade de se perder a salvação, contrariando a mensagem expressa no hino anterior, acerca da segurança eterna. Vejamos o que diz: ó, aleluia, já está perto o dia da restauração. Alerta, alerta, irmãos queridos, para não perderdes a salvação. Jesus está nas nuvens, Jesus nas nuvens voltará e para si nos levará. Então, na própria harpa cristã da época, estava surgindo essas contradições. E aí isso causou um grande choque entre os irmãos que pediram uma explicação. Por causa destes acontecimentos, um grupo de irmãos, liderado pelos obreiros, membros pioneiros da Igreja de Cristo no Brasil, decidiu encaminhar uma carta ao missionário Niels Castenberg, pedindo-lhe para marcar uma convenção em local de sua preferência, a fim de que, de acordo com as palavras do saudoso pastor João Queiroz, estudássemos esses pontos doutrinários para que nenhum crente nosso viesse a errar quanto a essa doutrina. Esses irmãos se reuniram e mandaram uma carta pedindo para que se fizesse uma reunião, uma conversão, para estudarem esses pontos doutrinários, para que não errassem. Não, eu sou salvo mediante a fé, minha salvação é eterna. O outro não. Eu tenho que ter um controle aqui, gente, senão eu perco a salvação. Então isso estava duas doutrinas.
elegeram à frente do movimento o pastor Manuel Egídio de Souza. Ele era líder reconhecido pela Assembleia de Deus em sua primeira convenção nacional realizada em Natal, no ano de 1930. E elegeram para o cargo de secretário da mesa, diretora, conforme a publicação recente no órgão de divulgação da Assembleia de Deus, Bom Semeador. Tudo isso está registrado. Enviaram, então, a carta solicitando a realização da referida convenção. Mas a resposta, que demorou cerca de 6 meses a chegar, foi negativa. O missionário lá não aceitou. E aí ele disse algumas coisas. Todos os irmãos que aguardavam aquela resposta e comungavam em uma mesma convicção doutrinária, permaneceram estudando o assunto nas Escrituras Sagradas, com jejuns e orações, desde o dia 20 de maio até o dia 13 de dezembro de 1932, aguardando uma resposta do Senhor. Nesta última data, chegou a resposta da carta, negando a realização da pleiteada convenção, contrariando a expectativa de todos, o missionário Niels Castenberg disse, conforme testemunho ocular do pastor João Queiroz, abre aspas, aí diz o pastor João, está de acordo com os ensinos da salvação condicional e quem estiver aborrecido, que saísse para onde quisesse. Então, eles mandaram uma resposta dizendo aos irmãos que quem não tivesse de acordo com a doutrina condicional, saísse para onde quisesse e podia ir embora. Então, isso, diante desse impasse, e por não ter outra alternativa, todos os líderes acima mencionados devolveram voluntariamente suas credenciais de obreiros, de pastores, presbíteros e evangelistas, respectivamente, às lideranças das Assembleias de Deus. Assim sendo, no dia 13 de dezembro de 1932, tomaram a decisão histórica de definitivamente organizarem o trabalho da Igreja de Cristo na cidade de Mossoró, conforme citação do pastor João Queiroz. Um dos irmãos pioneiros, mesmo na ausência de todos para juntar, e combinar, ele colocou o nome de Casa de Oração da Assembleia de Cristo. Quando surgiu a Igreja de Cristo, o nome era Casa de Oração da Assembleia de Cristo. Porém, com base mais precisa na doutrina pura do Evangelho, orando e estudando os textos bíblicos, Mateus 16, 17, 18, Marcos 17, 11, Atos 4, 11 e aí outras referências, compreenderam que o único nome a ser colocado nos templos era Casa de Oração, seguido da expressão Igreja de Cristo. Casa de Oração, que é o templo da Igreja de Cristo. Indicando assim, como fundador da igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em seu testemunho declarou o pastor João Queiroz, abre aspas, pois quando fizemos o primeiro templo, cerca de 2 anos após, que foi inaugurado no dia 24 de janeiro de 1904, foi colocado na frente do prédio, a inscrição, Casa de Oração da Igreja de Cristo. 24 de janeiro de 1934, colocaram a placa, do jeito que está aqui a plaquinha na nossa igreja, Casa de Oração da Igreja de Cristo. Deste modo, para não confundir a Igreja de Cristo, que é o seu corpo e templo do Espírito Santo, com o prédio e a organização institucional, conforme algumas referências bíblicas, por essa revelação da palavra de Deus, decidiram transcrever à frente dos prédios, nos locais onde se reúnem os irmãos de cada igreja local, a expressão Casa de Oração da Igreja de Cristo. Em obediência ao que está expresso na palavra de Deus, como ensinou Jesus, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Fica evidente que os irmãos pioneiros obtiveram de Deus uma revelação estudando a palavra, pois como disse Jesus, não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai
que está no céu. Mateus 16, 16 e 18. Então, irmãos, assim surgiu a Igreja de Cristo no ano de 1932. E esses irmãos, e a gente não vai ler aqui, eles se sentaram e estudaram bastante e decidiram e escolheram e formaram as bases de fé da Igreja de Cristo no Brasil. E aí nós temos 14 bases de fé, 14 pontos. E esses 14 pontos, irmãos, eles são inegociáveis. Eles não se trocam, nem se vendem, nem se abafa, nem se deve abafar. Deve ser pregado aos irmãos. E aí, a partir da próxima quinta-feira, nós iremos estudar esses 14 pontos. Estão divididos em 13 lições de uma revista. E nós, da igreja, lógico, eu decidi como pastor, nós vamos mandar imprimir essas revistas e distribuir com os irmãos que vierem para os cultos de quinta-feira, lógico, para estudarem, né, e ficarem para vocês com essas lições e virem para cá. Então, a partir de quinta-feira, hoje nós tivemos a ideia de como tudo começou. Como foi que começou a Igreja de Cristo do Brasil? No ano de 1932, no dia 13 de dezembro, motivado por uma questão doutrinária, questão da salvação genuína, a questão da salvação eterna do crente genuíno. A igreja, que às vezes chamamos de igreja mãe ou igreja irmã, ela crê numa salvação condicional, que você tem que fazer alguma coisa. Já nós cremos que foi Jesus quem deu a salvação. E uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu espero que nós, nessa jornada e nessa caminhada, possamos aprender e descobrir a identidade da nossa igreja e nos moldarmos à Igreja de Cristo, já que somos parte dela, para que nós possamos, em nome da Igreja de Cristo, anunciar o reino de Deus a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Deus abençoe e até a próxima quinta, se Deus quiser.